Estava aqui pensando. Enquanto eu digo as coisas que eu estava pensando, vou passar produtos no rosto, chamado skincare. Por quê? Uma menina que eu vi na internet, aleatória, não lembro nem qual era o nome dela, falou que a gente tem que passar pelo menos 60 segundos, pelo menos 1 minuto, com o produto no rosto, tipo com sabonete, sabe? Então farei isso enquanto falo sobre as minhas reflexões do dia. Eu sou uma pessoa muito musical, bastante. Tem uma banda que eu gosto muito, que se chama Los Hermanos. E aí, eles têm uma música que diz a seguinte frase: Se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, aceito a condição. Essa frase me guiou por muito tempo, porque eu sempre fui uma pessoa que banca, de fato, tudo aquilo que eu escolho. Ainda que eu leve um tempo para tomar uma certa decisão ou para fazer as pazes com essa decisão, eu banco aquilo que eu escolhi. E essa frase, ela sempre me guiou muito, porque eu acho que todo mundo deveria ter esse referencial. Se o que eu sou é também aquilo que eu escolhi ser, então eu aceito todas as condições que estão em coerência com o projeto de ser humano, com o ideal que eu construí para minha vida. Esse aqui é o meu referencial, esse aqui é o meu ideal. Então, para eu chegar nisso aqui, eu vou seguir um caminho, né? E esse caminho, ele vai ter decisões, escolhas, renúncias, diversas coisas vão acontecer nesse caminho. Mas se tudo isso está coerente com aquilo que eu escolhi ser, então eu aceito a condição. Não brigo com a vida, não dá para brigar com a vida, né? Então eu só aceito a condição daquilo que eu vou ter que passar. Isso é uma coisa que eu tenho refletido muito. E o sabonete já está secando meu rosto. Voltei. Agora eu vou passar esse esfoliante. Gente, uma coisa que eu não sabia é que a gente tinha que lavar o rosto, tipo com gel de limpeza, antes de passar o esfoliante. Mas, pelo visto, parece que é preciso. Bom, tenho pensado nisso porque é muito difícil você aceitar desafios da vida, sabe? Desafios mesmo, acredita em mim. Eu sou uma pessoa que já passou por uma quantidade legal de desafios, assim, de todo tipo que vocês imaginarem, né? Não sou a pessoa que mais sofre no mundo, nem a que menos sofre, mas já tive coisas bem desafiadoras, bem difíceis de lidar. E considero que passei bem por elas. Como passar por aquilo que às vezes não depende tanto de você, mais especificamente, outras pessoas, amizades, pessoas que passam na sua vida, relacionamento, familiares, tudo. Como lidar com essa movimentação da vida sem se afetar tanto. Logo eu, que sou uma pessoa muito sentimental. Inclusive, tem uma música dessa mesma banda que se chama Sentimental, tem uma frase, né? Quem é mais sentimental que eu? Eu sempre me identifiquei muito. Quem é mais sentimental que eu? Eu sou super sentimental, super emotiva. Mas eu tenho esse outro lado também de ser muito racional quando as coisas estão seguindo o fluxo que elas precisam seguir, que elas precisam ser. Já passou do meu controle, passou do meu limite, passou daquilo que eu posso moldar, daquilo que eu posso consertar, daquilo que eu posso refazer. Só é o que é, não tem como eu mudar. Então, eu vou falar um pouco da minha ótica, assim, da vida, com a forma que eu penso o mundo. Bom, essa música que eu citei no começo, dizendo se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, aceito a condição, ela se aplica quase como um mantra na minha vida. Porque quando eu sofro, ou quando eu sofro, ou quando estou feliz, ou quando estou triste, ou quando estou com raiva, ou em qualquer sentimento, eu penso quem eu sou. E se você for parar para refletir mesmo, essa é uma pergunta tão simples, mas que as pessoas não sabem responder. E quando eu pergunto quem você é, eu não estou perguntando o seu nome, o que você faz,
onde você estudou, qual a sua formação, quais são os seus feitos. Não tô perguntando isso. Tô perguntando quem você é como ser humano. Uma pessoa com quais virtudes, com quais comportamentos, uma pessoa que valoriza o quê? E a partir do momento que eu deixei isso muito claro para mim, quem a Melissa é como ser humano, né? Quais são as virtudes que eu valorizo? É honestidade? É verdade? É o amor? É a justiça? Várias características que me definem como um ser humano. Então, quem eu sou, quem eu procuro ser, quem eu estou caminhando para ser. Uma vez que você fortalece as suas verdades, as suas conexões, o seu eu interior, fica muito mais fácil passar por qualquer coisa. Eu digo qualquer coisa mesmo, desde, sei lá, a morte de pessoas queridas, até decepções cotidianas, sabe? Bom, por que eu digo isso? Porque, me lembrando de quem eu sou, dificilmente eu me desvio para quem eu não sou. Então, eu sei que eu não sou uma pessoa maldosa. E me lembrando de quem eu sou, quando vou cometer algum ato de maldade, eu me lembro que essa não é a minha essência e de que eu não devo cometer aquele ato. Ou, me lembrando que sou uma pessoa amável, eu consigo compreender o que eu mereço e me desapegar daquilo que não corresponde ao meu ideal de ser humano, aquilo que me afasta do meu propósito e do meu ideal, do que eu quero para mim. A gente já falou sobre essa primeira parte da frase, né? Se o que eu sou é o que eu escolhi ser. Então, para você analisar essa primeira parte dessa frase, que eu levo quase que como um mantra, você primeiro precisa decidir quem você é. Decidir não, né? Entender quem você é. E ver se isso está de acordo com quem você gostaria de ser. A gente precisa partir desse momento de autorreflexão, quem eu sou, e depois o momento do ideal, quem eu escolhi ser, quem eu escolho ser. Porque você não é refém daquilo que você é hoje, ok? Então a gente pode chegar num lugar diferenciado desse lugar que nós estamos agora. Pelo menos é o que eu acredito. Bom, então se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, eu aceito a condição. E, porra, essa parte eu acho que é uma das mais difíceis, assim, das pessoas agirem. Por quê? Porque envolve o poder da autorresponsabilidade. Hoje em dia, galera, ninguém quer se responsabilizar por nada. Por nada, sabe? E é uma autorresponsabilidade sem necessariamente uma autopiedade, tá? Sim, uma autorresponsabilidade no sentido de ok, o outro pode ter sido A, B, C e D comigo. A vida pode ter agido de A, B, C e D formas comigo. Agora, eu tenho, e isso eu não falo em todos os casos, tá? Tipo, crimes, essas coisas, mas eu digo em situações cotidianas da vida, a vida como ela é. A gente tem uma parcela de responsabilidade em algumas coisas. Por exemplo, ai, porque o outro não foi gentil comigo. Ok, ele não foi gentil na primeira vez, você não saberia que ele não poderia ser gentil. Depois, você já sabe que essa pessoa, ela tem uma característica de não ser gentil, porque geralmente as pessoas têm um padrão de repetição, ok? Então, uma pessoa que ela é bondosa, ela tem um padrão de repetição de atos de bondade genuinamente. Não estou falando daquelas pessoas que são bondosas para se aparecer. Eu estou falando de pessoas que têm traços que estão ali na personalidade delas e que são genuínos. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm atos que são de repetição. Você percebe a pessoa errando e logo em seguida fazendo algo para camuflar aquele erro e vai e se embola numa coisa, numa confusão doida. E aí a gente já percebe que essa pessoa tem esse padrão. Beleza. Você percebeu o padrão? A gente tem duas escolhas, né? Sair do padrão, cortar o padrão, falar assim, pega você
pessoa com vários problemas e que tá respingando os seus problemas na minha vida, eu te corto, porque não nasci para colher os respingos de ninguém, de pessoas frustradas, de pessoas imaturas, de pessoas maldosas, desonestas, injustas. Não nasci para colher isso. Não nasci para ficar aqui igual um baldinho, onde tem uma goteira aqui, e a goteira que tá aqui, digamos, eu sou o balde aqui, e aqui tem uma goteira. Aí a goteira vai raiva, frustração, imaturidade, chamar a atenção de outra pessoa porque estou frustrado com a minha própria vida, tchá, tchá, tchá. E você tá ali naquele papel de goteira, só recebendo o que é do outro, só recebendo o que é do outro. Isso não é meu. Eu tô recebendo o que é do outro, recebendo o que é do outro. Uma hora, de pouquinho em pouquinho, esse balde vai transbordar. Ele vai transbordar porque aquilo não é seu. Não é seu e você tá só recebendo aquilo que é do outro, que não é positivo pra você. Chega uma hora que você satura, você transborda. Bom, não somos baldinhos, né? Baldinho foi aí uma metáfora que eu usei. Mas é importante que a gente se lembre que nós não somos baldinhos. E por que que eu digo isso? Porque você tem a autorresponsabilidade e o poder de não ser o suporte das goteirinhas de ninguém. É o poder da autorresponsabilidade. Você falar, ok, fizeram isso comigo, de início eu posso não ter percebido. Depois eu percebi e resolvi ficar. E agora eu escolho me retirar, porque tal coisa não está coerente com aquilo que eu escolhi ser. Me afasta do meu ideal de ser humano, me afasta do meu projeto de ser humano. E aí, gente, é muito importante que nós saibamos fazer essa reflexão. O que que eu sou? O que que eu quero ser? Faço essa escolha e depois me responsabilizo por ela e pelas condições que essa escolha está me custando. Isso quer dizer aceitar os desafios que vierem, que vão te... Vamos lá, a gente tem um desafio, nós temos caminhos para lidar com esse desafio. Então, ou eu pego esse desafio e vou para um caminho que me afasta ainda mais do meu ideal, ou eu pego esse desafio e falo, isso aqui é algo que eu posso agir de maneira que me eleva para aquilo que eu escolhi ser. Vou pegar um exemplo que não se aplica em nada à minha vida, né? Bom, digamos que você tem um familiar tóxico, e esse não é o meu caso, porque sou muito agraciada de familiares, né? Mas digamos que você tenha um familiar tóxico, que toda vez essa pessoa te tira do eixo. Essa pessoa, ela te provoca uma ansiedade enorme, essa pessoa te provoca uma culpa enorme, ela age com um padrão de vitimização. Então, vocês possuem brigas frequentes nas quais ela sempre é a vítima e o seu lado está sempre segurando tudo e tentando se moldar para caber ali. Essa pessoa é provocativa, né? Tenta te tirar do seu eixo diversas vezes até conseguir o que quer. E digamos que seja alguém que tem uma certa passividade. Por que que eu digo essa característica, gente? Porque se todo mundo viesse, né, com um manual, uma plaquinha escrita assim, eu não presto, seria muito fácil a gente lidar com as situações da vida, mas não é desse jeito. E muitas vezes, os nossos problemas, eles surgem dos lugares mais inesperados. Ou seja, pessoas que aparentam ser muito boas para você, muito bondosas, muito caridosas, muito generosos, às vezes isso é só o externo. Quando você consegue acessar o interno, você vê que não é nada disso. E muitas vezes, né, até que você acesse esse profundo, se desvinculando das suas paixões, quero dizer, até que você acesse o profundo de alguém sem tentar camuflá-lo, é muito difícil, porque você ama. Então, se eu amo uma amiga, um tio, vamos lá, se eu amo uma tia,
é muito difícil eu acessar o defeito dela profundo, que se multiplica, que faz um padrão de repetição, que me faz tão mal, sem querer camuflar. Então, essa pessoa, ela me faz mal, ela me dá gatilho, ela é isso, ela é aquilo. Mas eu amo, né? Eu amo, vou fazer o quê? E aí, quando você faz isso, você está se desvinculando, se desconectando do seu ideal de ser humano. Digamos que o seu ideal de ser humano é ser uma pessoa que tem amor próprio, ser uma pessoa que consegue inspirar as outras, que consegue ser referencial para as outras, uma pessoa que se acolhe, uma pessoa interessante e tudo mais. E aí, a partir do momento que você cede aos respingos do outro, mesmo que eles sejam pouco a pouco, você se afasta desse seu ideal de ser humano, desse seu ideal de vida. Então, quando temos um desafio, ou uma pessoa desafiadora, uma situação desafiadora, o que nós vamos fazer com aquilo? Vamos agir de modo a encontrar com aquele referencial que eu coloquei na minha vida, ou vamos agir de maneira a fugir disso, né? E culpar o outro, e culpar as circunstâncias e tudo mais, sem assumir as rédeas da situação e se propor a se comprometer com aquilo que você planejou para sua vida. Então, isso é algo que eu penso muito, assim, que eu coloco como meu propósito. Se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, cara, eu aceito as condições. Aceito, doa o que doer, venha o que vier. A gente vai levantar a cabeça, vamos seguir dia após dia e eu me aproximo daquilo que eu construí para mim. Porque o nosso ideal de vida, nós temos o poder de escolher para onde nós vamos. Você pode ser que as circunstâncias, os desafios que vierem, nós não escolhamos. Mas como lidar com esses desafios, como seguir diante dos desafios, isso nós escolhemos. Não temos como prever a vida. Ninguém vem com manual de instrução. Nenhuma situação vem com um manual de instrução falando vai ser fácil, vai ser difícil. Não tem isso. E tem coisas que às vezes a gente vai carregar, assim, pro resto da nossa existência. Então, o que eu digo é, não escolhemos as circunstâncias da vida, pelo menos é o meu modo de pensar, não escolhemos as circunstâncias da vida, mas escolhemos como lidar com elas. Eu acho que a gente tem duas escolhas: ir de encontro àquilo que eu escolhi ser, ou me afastar daquilo que eu escolhi ser. E indo de encontro, eu consigo soltar aquilo que não é mais coerente com a minha verdade, não é mais coerente com o meu propósito enquanto ser humano. Por quê? Se quero ser uma pessoa justa, não ando com aqueles que são injustos. Se quero ser uma pessoa honesta, não ando com quem é desonesto. Se quero ser uma pessoa que tem um ideal de amor, eu não ando com quem tem um ideal de amor que é totalmente desconfigurado do meu. E quando eu percebo que essa pessoa, né, ou que essa situação está totalmente em desconexão com aquilo que eu planejei para mim, facilmente eu consigo falar: isso aqui é sombra e isso aqui é luz. Então a gente vai para o caminho que a gente se sente iluminado e não para o caminho que a gente se sente triste, acuado, amedrontado, e sim para aquele caminho que diz: aqui você tem luz, aqui você tem verdade, aqui você tem coragem, aqui você tem o melhor de si. E aqui não, aqui é só respingo. Respingo de frustração, respingo de raiva, respingo de não aceitação, respingo de não tolerância com a própria companhia. Então as pessoas, elas estão cheias de dores internas que querem respingar nas outras, né? E diversas situações vão te mostrar isso. Então, é importante que nós saibamos fazer as pazes com quem somos, com quem queremos ser, e alinharmos o nosso propósito dia após dia, para que esses dois bonequinhos possam andar juntos, né?
possam caminhar juntos em direção àquilo que nós acreditamos que é o nosso propósito de vida. E acreditem, muita gente está vivendo sem propósito, muita gente está vivendo porque quer mostrar, porque tem que viver, porque tem que fazer, porque tem que isso. Você tem que agir em coerência com aquilo que você é. E sabendo quem você não se abala, não se deixa ser violentado com quem está em desordem. A desordem dos outros não te atrapalha. E assim, 20 aninhos de vida, mas a gente escolhe se a gente vai se blindar em meio à desordem do outro ou se a gente vai permitir que essa desordem acometa a nossa vida, se vamos mergulhar no caos do outro, se vamos permitir que os respingos uma hora virem uma chuva e comece a molhar tudo que a gente escreveu para nossa vida. E é isso. Terminei meu skincare, hidratei aqui meu rostinho e vou dormir, pensando pensamentos.